Olá, patriotas! Voltei com notícias interessantíssimas para vocês. Vocês não vão acreditar no que Moraes, ele mesmo, Alexandre de Moraes, confessou sobre Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Vai deixar vocês de queixo caído. E também vou trazer outras notícias que estão mais importantes. Mas antes de eu trazer essas e mais outras notícias para vocês, deixe aqui nos comentários de qual cidade vocês estão falando. Também deixe o seu nome para mim te mandar um oi e um muito obrigado pelo carinho. E o meu oi e muito obrigado de hoje vai para Edson, de Maceió, Alagoas. Muito obrigado, Edson, pelo carinho. Agora, sem mais enrolação, vamos para as notícias, porque o vídeo de hoje promete. E olhem esta notícia. Moraes confessa que aconselha Lula a iniciar demandas que ele próprio irá julgar. É isso mesmo que vocês escutaram. Além de vítima, acusador e julgador, Moraes também é consultor e conselheiro político, sugerindo ações para aqueles que mesmo julgue. Escancarou toda a verdade. E segue o baile. Em entrevista à Globo News, Alexandre de Moraes confessou na cara dura que aconselhou Lula a entrar com ações que ele mesmo, Moraes, viria a julgar. Quem diria, hein? Confessando tudo, escancarando na mídia. E aí não tem problema nenhum, surpresa nenhuma. Se fosse Bolsonaro, quanta diferença. O linguajar popular fala para numa entrevista num desses documentários da extrema imprensa aí, da mídia militante pró-Lula, em tese, né, documentários para celebrar a democracia desfigurada. A gente tem que usar o adjetivo certo, não é inabalada coisa nenhuma. O que o Alexandre de Moraes está falando ali, a gente não vai reproduzir para não sofrer processo por uso de direitos autorais, né, por avanço sobre os direitos autorais. Ele está dizendo nessa entrevista, mas qualquer um pode procurar, está viralizado nas redes sociais, está no YouTube da rede que divulgou aí. Ele está dizendo o seguinte: o Lula me ligou, ele entrega até o modus operandi, que é para não ficar configurado que o Lula ligou. Quem ligou, na verdade, foi o Flávio Dino, mas ele passou o telefone para o presidente Lula. E o que o Lula queria saber é como que ele prendia os golpistas. Qual era o melhor caminho? Ou seja, ele foi buscar consultoria nos cupinchas do STF. E qual é a resposta do Alexandre? Isso tem que ser feito via AGU, Advocacia Geral da União, Jorge Messias. E depois ele diz que eu desliguei com o presidente, eu liguei para o AGU. Olha a tramóia. Um poder interferindo no outro, ataques às instituições, atos antidemocráticos. Ele diz que ele ligou para o AGU e... Prestem atenção nessa explicação de Cristina e vejam o absurdo que está se tornando o nosso Brasil. Não tem mais independência entre os poderes. Pode ver que estão tudo junto e misturado. Orientou que o advogado-geral da União, o Messias, que era capacho da Dilma e agora é capacho de Lula e Alexandre de Moraes, fizesse o pedido de intervenção federal. E daí ele ainda dizem que fui eu que decretei a intervenção federal no Distrito Federal no Ibanez. Não fui eu, foi o Messias. Mas o Messias estava comandado por quem, hein? Que ele acaba de confessar na frase anterior. Então, o que a doutora Ludmilla está ali com muito conhecimento e muito cuidado jurídico, se amparando por leis, mostrando a ilegalidade disso tudo. E isso foi o estopim da democracia inabalada do Lula, da democracia inabalada do STF, do Alexandre de Moraes e de todos os outros, aqueles, né, que venceram o bolsonarismo, que falam para os brasileiros perder o mané, que não são ativistas. Imagina, ativista agora vai ser o Flávio Dino, porque Lula está dizendo com todas as letras que finalmente o STF vai ter um ministro político. Pois é, né? Não chega o ativismo político que eles praticam ilegalmente, a Constituição não permite. Agora vai ter, porque Lula, o deus da extrema esquerda, que não vamos, né, usar o nome de Deus em vão, peço perdão, o demônio da extrema esquerda, está dizendo que precisa de um ministro ativista político no STF, porque o ativismo político do STF não ficou ainda escancarado. Olha o nível da gravidade dessa denúncia que a Ludmilla traz com muito cuidado, muita propriedade, dando a cara à tapa, porque é uma que não se esconde no anonimato, como os Sleeping Giants da vida, né, como os Choquei da vida, as milícias digitais do Janones e do Lula, que se escondem atrás de um perfil anônimo. Aliás, Serrão, estamos insistindo aqui na campanha pelo fim do anonimato nas redes sociais. É isso que precisa.
e não censura. Mas vou encerrar por aqui meu comentário, porque eu quero ouvir também Serrão e Deltan sobre essa promiscuidade entre os poderes, esse ataque a instituições e ataque à democracia, ao Estado democrático de direito. Realmente, né, na democracia relativa do Lula, tudo pode. Pode sim, pode pegar um ministro que era da Justiça, colocar no STF, pegar um ex-ministro do STF e colocar na Justiça. Porque na democracia de Lula, quem manda são eles. E olha o que vai dizer Deltan Dallagnol sobre isso. Sérgio Moro e Deltan Dallagnol ironizam a escolha de Lewandowski para Ministério da Justiça. O senador Sérgio Moro e o ex-deputado federal Deltan Dallagnol, caçado por fraude contra a lei da ficha limpa, ironizaram a escolha do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, para o Ministério da Justiça no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Deltan Dallagnol, com respaldo, sabendo o que fala como ex-procurador da Lava Jato, aonde Lula tem muita raiva porque ele foi um dos que colocou ele na cadeia. Pois bem, resolveu quebrar o silêncio e revelar toda a verdade por trás dessa indicação. E o que, na verdade, Lewandowski tem, de acordo com Lula. E olhem essas declarações, são bombásticas. E tem como Lewandowski como a indicação principal que ele fez, a melhor sucedida na história, justamente porque Lewandowski sempre amparou o PT ao longo dos governos, sempre deu decisões que beneficiaram, objetivamente falando, o PT e os governos do PT. E eu queria trazer algumas dessas decisões. O Lewandowski, por exemplo, ele votou para absolver José Genuíno e José Dirceu no Mensalão. Ele rasgou a Constituição, ao permitir que a Dilma preservasse os seus direitos políticos depois de ter sofrido impeachment. Para quem não lembra, a Constituição é clara. Ela fala que o presidente que sofre impeachment se torna inelegível. Coloca essas consequências como consequências necessárias. E ele criou algo que era absurdo, algo que não existia. Ele rasgou a Constituição, ele passou uma borracha, ele extraiu do texto da Constituição a inelegibilidade, a consequência política relevante do impeachment sobre Dilma Rousseff. Ele ainda anulou as provas contra Lula que foram obtidas no acordo de leniência da Odebrecht. Ele permitiu para a defesa do Lula acessar e usar os arquivos hackeados da Operação Spoofing. Ele suspendeu e depois ele encerrou formalmente 3 ações penais contra Lula, sendo 2 delas referentes às propinas pagas pela Odebrecht relacionadas ao Instituto Lula, e uma relacionada ainda à compra dos caças suecos pelo governo Dilma. Quem lembra? Gente, vocês viram quantas revelações, quantos segredos obscuros, mas vocês acham que parou por aí? Não, a cereja do bolo vem agora. Vejam. Aqui foi o ministro Lewandowski, que criou um famoso conceito, uma inovação brasileira, totalmente discrepante do que existe no mundo. Lewandowski e devia até patentear, criou o conceito famoso de desordem informacional. Quando ele estava no TSE, é isso mesmo, ele criou esse conceito para derrubar vídeos verdadeiros que falavam sobre os escândalos do governo Lula. Olha. E vídeos que juntavam uma série de vídeos, pequenos vídeos juntados em um só sobre os escândalos do governo Lula, dizendo que aqueles conteúdos eram verdadeiros. Mas, embora verdadeiros, eles criavam uma desordem informacional. Esse conceito não existe no mundo. E se os vídeos eram verdadeiros, eles jamais deveriam ter sido barrados. Esse conceito é totalmente exótico, é inédito juridicamente no mundo inteiro, e ele cerceia a liberdade de expressão. Ele é uma verdadeira jabuticaba brasileira da censura, uma jabuticaba do mal, e serviu de base para decisões do TSE que beneficiaram a candidatura do Lula durante a corrida eleitoral. Inclusive, houve ali no TSE a censura do então candidato Nicolas Ferreira, que teve um vídeo derrubado sobre como seria um futuro governo Lula, o que era plenamente legítimo. Ele fazia um juízo prospectivo, um vídeo em que ele dizia: se o seu filho chegar drogado em casa, faz o L, se acontecer isso, faz o L, se acontecer aquilo, faz o L. O que ele estava fazendo era um juízo prospectivo, emitindo opinião, e o TSE derrubou como se fosse fake news, como se fosse um discurso sobre fatos, o que não era. Derrubaram ainda o documentário do Brasil Paralelo sobre a facada do Bolsonaro, quem matou Bolsonaro, num caso explícito de censura prévia vedada na Constituição. E agora veja a coisa mais curiosa de todas.
O ministro Lewandowski, ele é autor de uma das liminares que mais ajudou o governo, que agora ele vai integrar, que é a liminar que derrubou trechos da lei das estatais e permitiu a indicação de políticos para as estatais. Isso permitiu que Lula e o governo aparelhassem mais uma vez as estatais, como fez lá atrás e foi revelado pela Lava Jato, com a sua companheirada. Essa liminar... Gente, vocês percebendo a situação que está o nosso Brasil. STF e Executivo juntinho, junto e misturado. E o pior, contra o povo brasileiro, principalmente a liberdade de expressão. Olhem o que fez Lewandowski. Aqui, Deltan Dallagnol detalha tudo. E por aí vocês já esperam o que vem. Lewandowski como ministro da Justiça e Flávio Dino como ministro do STF, só Deus para ter piedade do nosso Brasil. A liminar ainda está em vigor, porque ainda não foi concluído o julgamento do STF, que está suspenso por um pedido de vista do ministro Nunes Marques. Então vejam só, Lewandowski vai fazer parte de um governo que foi beneficiado por uma liminar dada por ele mesmo, no início de 2023, e que ainda está vigente. Não é linda a democracia inabalada? A democracia relativa do Lula? E qual que é o objetivo do Lula com esse troca-troca nos poderes, mandando o Dino do MJ para o STF e trazendo do STF o Lewandowski para o MJ? O objetivo é simples, gente. É ancorar o governo Lula 3 e a governabilidade cada vez mais no STF, numa relação promíscua entre poderes, em uma aliança espúria, promíscua, que acaba com a separação de poderes ou fulmina de morte algo que é protegido na Constituição como cláusula pétrea, num tipo de judicialismo de coalizão. Lula não quer mais ter que depender do Congresso para aprovar seus projetos e fazer o que dele der na telha. Então ele quer ter a garantia de interlocução com o STF para que a Corte atenda a todos os seus desejos, a todos os desejos do governo, como se o STF fosse um gênio que aparece ali para realizar seus desejos e que depois que Lula esfrega a lâmpada, aparece e pode lhe atender os desejos, inclusive para passar por cima, nesse STF ativista que nós temos, das decisões legítimas da esfera de competência do Congresso Nacional, como, por exemplo... Olhem o perigo que está correndo o nosso Brasil. É realmente uma ditadura, porque o STF, junto com o Executivo, decide tudo. Enquanto isso, o Legislativo, eles, que nós, o povo brasileiro, estão lá legitimados, fomos votar e o colocamos lá, porque eu não me recordo de ter votado em nenhum ministro do STF. Luiz Inácio Lula da Silva do PT é uma outra história, né? Eu não carrego essa culpa, porque eu não fiz o L. Porém, esses ministros não estão lá por voto e eles querem passar por cima daqueles legítimos que nós colocamos lá para nos representar. Realmente está um perigo nosso Brasil. Mais uma notícia na tela. Mais um exonerado por Lula e fica surpreso, aspas, soube pelo Diário Oficial, fecham aspas, é isso mesmo. O secretário executivo do Ministério das Cidades, Hildo Rocha, foi exonerado nesta sexta-feira, dia 12, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT. A demissão foi publicada no Diário Oficial da União. Rocha era o segundo na pasta comandada por Jader Filho. E olha que ele nem sabia, gente. Vocês viram que loucura está esse governo? Mais uma notícia. Olhem, Confederação Israelita emite nota de repúdio contra o governo Lula. Governo brasileiro apoia ação que acusa Israel, aspas, de genocídio, fecham aspas. É isso mesmo, gente. Olha a situação que Lula está colocando nós, o povo brasileiro, que a maioria é conservador, que a maioria acredita em Deus, pátria, família, contra Israel. Olhem que absurdo, junto com aqueles países ditadores. Vejam, a Confederação Israelita do Brasil, a CONIB, emitiu a nota para coordenar o apoio do governo brasileiro à ação da África do Sul contra Israel, acusando o governo israelense de genocídio por causa da guerra com Hamas. Com a assinatura do Brasil e as outras 13 nações, a África do Sul levou o caso para a Corte Internacional, um tribunal das Nações Unidas que começou a julgar a ação nesta quinta-feira, dia 11, em Haia, na Holanda. Para a CONIB, o apoio do governo de Lula para a ação contra Israel, aspas, diverge da posição de equilíbrio e moderação da política externa brasileira, fecham aspas.
Gente, infelizmente é isso que está acontecendo no nosso Brasil. É por isso que eu peço para vocês compartilharem muito esse vídeo, porque o intuito deles é acabar com essas informações, pois assim o povo só vai saber o que eles querem. Bom, este foi o vídeo de agora, espero que vocês tenham gostado, peço para vocês se inscreverem no canal, curtir, compartilhar muito esse vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo a verdade que com certeza a mídia não mostra. Mas aqui no nosso canal Notícias Top vocês sempre vão ficar por dentro de tudo. Muito obrigada a todos, até daqui a pouco eu volto com mais vídeos, mais notícias e mais reacts para vocês.